Olá, um forte abraço. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e este é o terceiro vídeo sobre gases perfeitos. E este vídeo vem dar resposta a uma questão que já se tem vindo a levantar nos vídeos anteriores. Como é que eu sei se o gás é ou não perfeito, ou seja, se ele tem ou não um comportamento ideal, e o que fazer caso isso não aconteça? A primeira coisa a ver é o seguinte. Na verdade, não existem gases ideais. Existem gases que, em determinadas condições de pressão e temperatura, se comportam como gases ideais. Então, para lidarmos com gases reais, vamos agarrar na equação dos gases ideais e introduzir ali uma nova variável, que é o Z, fator de compressibilidade. Então, ela vai ficar com este aspecto, PV igual a N R T e aqui o Z, o tal fator de compressibilidade. Que acaba por funcionar como um fator corretivo à equação anterior. Tome atenção que Z não é nenhuma fração, ele pode assumir valores maiores ou menores do que 1, mas se tiver o valor de 1, quer dizer que estamos perante um gás ideal ou perfeito. Agora, vou tirar dali o N, V a dividir por N é o volume molar. Então, podemos reescrever isto assim. Z, R, T. Vamos resolver isto em ordem ao volume molar. Então, agora reparem no seguinte. Se o Z for maior do que 1, quer dizer que eu estou a ter um volume molar superior ao volume molar caso o gás fosse ideal. Então, se o volume molar é maior, então quer dizer que predominam nele as forças repulsivas. Então, quer dizer que uma mol daquele gás ocupa um volume maior do que ocuparia caso se tivesse um comportamento de gás ideal. De maneira idêntica, se o Z for menor que 1, quer dizer que estão a predominar as forças atrativas. Ou seja, ele está a ocupar um volume menor do que ocuparia caso o comportamento dele fosse ideal. Então, aqui o Z vai servir para duas coisas. Vai nos dizer se estamos muito longe ou muito perto do comportamento ideal e vai-nos também permitir fazer os nossos cálculos. Agora, como é que nós calculamos Z? Bem, na verdade, não o vamos fazer. Existem gráficos que nos permitem ler o valor de Z conhecendo o valor da pressão e da temperatura desse gás. Agora, a parte chata é que nós tínhamos de ter um gráfico para cada gás. Nós temos aqui o exemplo do gás R134A. É um gás refrigerante que vem em alternativa aos CFCs, que eram usados antigamente. Nós conhecemos a pressão, que é de 1 megapascal. Estamos a uma temperatura de 50 graus e queremos saber então o valor do Z. Então, para que não haja necessidade de estar a consultar um gráfico diferente para cada tipo de gás, nós não vamos trabalhar com aquela pressão e com aquela temperatura, mas vamos trabalhar com aquilo que se chama pressão e temperatura reduzida. Para isso, vamos precisar da pressão crítica e da temperatura crítica do gás. Para entendermos melhor o que é a pressão e a temperatura crítica, temos aqui o diagrama de fases de uma dada substância. Temos aqui gamas de pressão e temperatura que ela se comporta como um sólido, como um líquido e como um gás. E existe um ponto aqui, cuja abscissa é a temperatura crítica e a ordenada é a pressão crítica, que delimita aqui uma dada região em que a substância se comporta como um fluido supercrítico.
é a região supercrítica. Nesta região, nós não vamos encontrar uma distinção entre a fase gasosa e a fase líquida. Este ponto crítico é característico de um gás, é diferente para todos e permite-nos chegar então à pressão e temperatura reduzida, que nós vamos usar depois para lermos o nosso gráfico. A pressão reduzida não será mais do que a pressão a que nós estamos sobre a pressão crítica. Como estão ambas em megapascais, é só dividir então 1 por 4,059, o que dá 0,246. Isto não tem unidades. Temos megapascal em cima e megapascal em baixo. A temperatura reduzida é calculada de forma análoga, mas temos de trabalhar com temperaturas absolutas. Em baixo já está, 374,2, e aqui aos 50 vamos ter que somar 273,15 para que possamos fazer a conversão. E assim chegamos a um valor de 0,864, mais uma vez adimensional, e com estes dois valores de pressão e temperatura reduzida já estamos em condições de consultar o nosso gráfico e verificarmos qual o valor de Z. Aqui temos então o nosso gráfico que nos permite ler o fator de compressibilidade em função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. O facto de estarmos a trabalhar com grandezas reduzidas permite-nos trabalhar com um gráfico único. Caso contrário, teríamos de ter um gráfico destes para cada um dos gases. Como é que nós conseguimos obter então a pressão e a temperatura reduzida? É só dividir a pressão pela pressão crítica e a temperatura pela temperatura crítica. Aliás, também está aqui presente no próprio gráfico. A pressão e a temperatura crítica são características de um gás e uma simples pesquisa permite-nos obter rapidamente esses valores. Dizem respeito a um determinado ponto no diagrama de fases de uma dada substância, que delimita uma região em que a substância se comporta como um fluido supercrítico. Ou seja, nessa região não conseguimos distinguir a fase líquida da gasosa. Tenho aqui os valores obtidos: temperatura reduzida adimensional, 0,864, e pressão reduzida também adimensional, 0,246. Olhando aqui para os valores de pressão deste gráfico, este gráfico não nos vai servir, este gráfico serve apenas para alta pressão. Vamos então ver outro gráfico que corresponde aqui a uma ampliação deste. Aqui temos então, este é válido para pressões reduzidas entre 0 e 7, mas mesmo assim, atendendo à gama de pressões que temos aqui, este mesmo assim ainda não vai servir. Por isso ainda vamos ter de pôr um mais ampliado. Cá está ele, e reparem que ainda havia aqui um para gamas de pressão ainda mais pequeninas. Bem, vamos começar pela pressão, 0,246. Reparem que entre 0,2 e 0,3 nós temos 10 casinhas, 0,246 será sensivelmente no meio. Então vamos pôr ali uma linha. Preciso de pontaria agora. O 0,25 seria mesmo a meio. Nós temos 0,246, é ligeiramente antes disso. Vamos lá ver se eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5 e um bocadinho nada antes. Cá está essa linha. Agora vamos tratar da temperatura. Vamos agora pegar na temperatura reduzida. A temperatura é lida nestas linhas curvas descendentes que temos aqui. Nós temos o valor de 0,864. Está ali o 0,85. Está ali o 0,90. Ora, se dividirmos aquele bocadinho em 5 bocados iguais, cada um a valer 0,01, o 0,86. 4 será qualquer coisa. Isto é o melhor que consigo aqui também no computador.
sei lá, ali. E agora vamos ver ali o fator de compressibilidade. Aqui, nesta escala entre 0 e 8 e 0,9, mais uma vez temos 10 quadradinhos, cada um a valer 0,01. Partindo daqui, 1, 2, 3, 4, 5 e mais qualquer coisinha. Eu deixo de qualquer das formas Z igual a 0,85. Vamos largar então os gráficos antes que fique cego. Nós sabemos que PV é igual a ZNRT. Vamos, por exemplo, calcular o volume molar deste gás. Isto vai ficar ZRT sobre P. E isto vai dar qualquer coisa como 0,85 vezes 8,314462. Isto é a constante dos gases perfeitos para as unidades que vamos usar. Temperatura sempre absoluta. 50 mais 273,15. Já ficou curto aqui o traço de fração. Tudo isto a dividir pela pressão. 1,0 vezes 10 à sexta tem de estar em pascais. 2,2838 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por mol. Ou, por que não, 2,2838 decímetros cúbicos por mol. Já agora, um valor de Z igual a 0,85, quer dizer que se está a cometer um erro de 15% relativamente à situação em que ele tivesse um comportamento ideal. E notem que mesmo este valor, até pela forma como nós determinamos o Z, se afasta do verdadeiro valor do volume molar que nós poderíamos obter experimentalmente, controlando estas duas variáveis e medindo depois o volume. No entanto, certamente bem melhor do que considerarmos o nosso gás como um gás ideal, que não o é. O objetivo deste vídeo era para que vocês não ficassem de mãos atadas relativamente a uma situação em que não pudessem considerar o vosso gás como um gás ideal. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Deem uma força ao canal fazendo a sua subscrição. Deixem também um like neste vídeo. Podem ativar as notificações. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.